Se você veio do vídeo que eu falei sobre o silêncio de Deus, agora eu vou te mostrar o que realmente está acontecendo. Uma coisa que eu preciso deixar claro aqui, já de início, é que Deus não te ignora, mas Ele também não faz tudo na hora que a gente quer. E isso a gente precisa entender para poder alinhar o nosso entendimento, porque muitas vezes a gente acha que porque Deus não fez as coisas na hora que a gente pediu, na hora que a gente orou, Ele está ignorando. Não, Ele não está ignorando. Olha o que diz a palavra em Isaías. Isaías 55:8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E eu separei 3 pontos aqui, que eu vou ler para vocês. Eu separei 3 pontos que nós precisamos entender na forma em que Deus age na nossa vida. O primeiro ponto é: Deus está trabalhando no invisível. Sim, gente, Deus trabalha no invisível, tá? Às vezes a gente quer que Deus faça coisas visíveis para a gente ver que Ele está trabalhando, mas o fato da gente não ver não quer dizer que Deus não está trabalhando. E eu coloquei aqui umas anotações. Só porque você não está vendo, não significa que Deus não está fazendo. Tem coisas que Deus precisa alinhar antes da resposta chegar. Sejam pessoas, sejam ambientes, sejam oportunidades. Então, tem coisas que Deus está fazendo ali no secreto, está alinhando ali no secreto, que a gente não vê, mas isso não quer dizer que Ele não esteja trabalhando. Às vezes são oportunidades que surgem ou oportunidades que se vão. Às vezes são pessoas que entram na sua vida ou pessoas que também saem da nossa vida. Às vezes são ambientes, às vezes nós estamos acostumados com o ambiente, Deus fecha um ciclo e nos leva para outro ambiente. Isso tudo é Deus trabalhando, é Deus alinhando. Então, às vezes você não vê as coisas acontecendo de uma forma ali, mas Deus está trabalhando. Até pessoas que Ele coloca, pessoas que tira, Ele está trabalhando. Então, enquanto você acha que está tudo parado, Deus está movimentando nos bastidores. O céu nunca fica em silêncio sem estar em ação. E isso é uma coisa que você precisa ter em mente. Talvez você esteja esperando um profeta ir até você, algo visível, mas o céu nunca fica em silêncio sem estar trabalhando. Deus sempre está trabalhando. Muitas vezes nós não vemos, muitas vezes nós não entendemos. Parece que Deus está só nos ignorando, parece que não está fazendo nada, mas não. Deus trabalha nos bastidores. Ele também trabalha nos bastidores. Tem hora que Deus vai mostrar, vai ser visível, vai estar ali falando com você, te direcionando, mas tem hora que Deus não vai falar nada. Você vai achar que nada está acontecendo. Você vai achar que as coisas que estão acontecendo ali são coisas normais, mas não. É Deus trabalhando, é Deus movimentando, é Deus alinhando. Então, às vezes, oportunidades que você pede que parece assim, poxa, Deus não está me ajudando. Não, Ele está te ajudando tanto que Ele está fechando oportunidades. Às vezes Ele vai criar oportunidades. Pessoas vão entrar na sua vida, pessoas vão sair na sua vida. Ou então um ambiente, às vezes você está acostumado a estar em um ambiente. Deus te tira daquele ambiente, te coloca num novo ambiente. Isso tudo é Deus trabalhando na sua vida. Outro ponto, está te preparando. E isso é fundamental você entender, porque muitas vezes você pede coisas para Deus que você ainda não está pronto para viver. Olha o que eu coloquei aqui. Às vezes você pede às vezes você pede algo a Deus e o que você pede exige uma versão sua que ainda não existiu. Às vezes você está pedindo muito alguma coisa para Deus,
Mas o que você está pedindo exige uma versão sua que ainda não existe, uma versão sua mais madura, uma versão sua mais centrada, talvez, mais tolerante, mais paciente, que ainda não existe. E aí você não entende por que Deus não faz. Deus, ele não vai fazer nada na sua vida sem que você tenha a capacidade de sustentar, tá? Deus não está preocupado em te dar a bênção. Ele está preocupado em você sustentar a bênção. Então, ele trabalha em você primeiro, na sua fé, no seu caráter, na sua maturidade. Porque resposta sem preparo vira perda. Então, às vezes você tá aí triste, chateado, falando assim, poxa Deus, eu tô te pedindo algo e o Senhor não dá, mas Ele não te deu ainda, Ele vai te dar, você só precisa esperar um pouquinho. Ele não te deu ainda porque você hoje não está preparado para sustentar o que Ele quer te entregar, o que você mesmo está pedindo. Às vezes a gente quer algo, a gente pede algo, mas que nós não estamos preparados para receber. E para que a gente não venha perder aquilo futuramente, Deus não dá. O que Ele faz? Ele te prepara para receber. Olha, Ele vai moldando o teu caráter, Ele vai moldando a tua estrutura, tá? Ele vai te moldando, ó. Ele molda o seu caráter, ele molda a sua fé, ele molda a sua maturidade. Às vezes, você vai passar por coisas que você vai precisar ter fé para você não desmoronar. E a tua fé ainda não está tão firmada nele. E aí, ele não vai te dar algo porque com aquilo que Deus nos dá, também vem as consequências daquilo, e às vezes você não está pronto espiritualmente para receber, então ele não te dá, porque se ele te der fora de hora, sem você estar preparado, você não consegue sustentar, e quando você não consegue sustentar, você perde. Então Deus não te dá nada fora do tempo, para que você não venha perder. E o terceiro ponto que eu coloquei aqui é ele está te protegendo. E esse é um ponto muito importante, porque nem tudo que você pede hoje é o que você realmente precisa. Às vezes você está pedindo algo, mas nesse momento você está precisando de outra coisa. Então Deus primeiro te dá o que você precisa, para depois te dar o que você deseja. Então não tente pular etapas. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Deus vê. Nem tudo que você pede hoje é o que você realmente precisa. E Deus, que vê o que você não vê, sabe exatamente o que poderia te ferir lá na frente. Então tem coisas que a gente está pedindo para Deus que lá na frente vão ser prejudiciais para nós, vão nos ferir lá na frente. Então, Deus vê o que a gente não vê. Ele já viu o nosso futuro. Então ele fala, não, isso daqui não vai ser bom para você futuramente, então eu não vou te dar, porque lá na frente vai ser ruim para você, vai te machucar e eu não quero você ferido. Isso é Deus te amando e te protegendo. Então, quando ele não responde agora, às vezes não é silêncio, é livramento. É Deus te poupando de dores que você ainda nem imagina. Então, essa é a resposta para você hoje, tá? Primeiro, Deus está trabalhando no invisível. Segundo, Deus está te preparando. E terceiro, Deus está te protegendo. Porque resposta sem preparo vira perda. E Deus está te poupando de dores que você ainda não conhece. Às vezes nós queremos muitas coisas. Nós achamos que estamos prontos para receber, mas são coisas que lá na frente vão ser prejudiciais. Então Deus não te dá, não é porque Ele não te ama, não é porque Ele não se preocupa, não é porque Ele está te ignorando, é porque Ele está te protegendo de sofrimentos futuros. Então espere o tempo. Você precisa entender essas três verdades. Mesmo no silêncio, Deus está trabalhando no invisível. Mesmo que ainda as coisas não aconteçam da forma que você quer, Deus está te preparando
para receber aquilo que vai alegrar o teu coração, mas Ele te prepara para que futuramente você não perca. E terceiro, Deus está te protegendo, porque talvez o que você peça agora, lá na frente vai causar dores para você. Então Deus não faz para te proteger e evitar que você venha sofrer futuramente. Então tudo isso que Deus faz é amor pela tua vida. E se essa palavra falou com você, envia para alguém que precisa ouvir isso hoje. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal e deixe aqui nos comentários: Senhor, eu confio em Ti. Um beijo, que Deus te abençoe.